Gente, hoje eu fui até Carutapera, né? Ajeitar o título, né? Que surgiu um boato aí que hoje era o último dia pra estar atualizando o título, né? E chegando lá tá essa zorra aí, muita gente deixa pra ajeitar o título na última hora, né? E, gente, quem tava atrás ficou na frente, quem tava na frente ficou pra trás. É aquele bafafá aí. Nem o porteiro sabia quem tava na frente, quem tava atrás. E tava aquela zorra doida, né, gente? E aí acabei encontrando um flamenguista lá. Galera, se você sabe o nome desse flamenguista aí, já deixa nos comentários. O homem sabia mais do que o porteiro, viu, gente? Deixa nos comentários aí. Ele me ajudou muito e ajudou várias pessoas hoje lá no cartório de Carutapera. Será que eu quero biometria? Não ficava falando. Eu olhei, não, porque eu tinha uns ali, aí eu vou ver com o velho, o moço olhar, e ele me falou, quem tiver aí isso aqui não tem problema nenhum não. Ele foi biometria. Eu já pode dormir.